Você é brasileiro, sonha em comprar um imóvel nos Estados Unidos, mas não sabe por onde começar? Talvez você ache que precisa pagar tudo à vista, ou que a documentação é praticamente impossível, ou você pode acabar investindo no lugar errado. Eu sei muito bem como é tudo isso. Isso parece um bicho de 7 cabeças mesmo. Eu lembro quando eu tinha 14 anos, o meu pai queria comprar uma casa na Flórida. E eu lembro que ele passava horas e horas e horas olhando casa online, procurando foto de como era a localização, tentando achar mais informações, se era possível financiar. E muitas pessoas nessa trajetória desistem antes mesmo de começar. Justamente porque investir em imóveis nos Estados Unidos parece uma coisa extremamente complicada. Mas hoje eu vou te mostrar que o processo é muito mais fácil do que aparenta. E, na verdade, não é esse bicho todo de 7 cabeças que todo mundo pensa. Hoje você vai aprender o passo a passo, o processo completo da aquisição de um imóvel nos Estados Unidos. Desde o momento que você pensa em comprar algo até o momento final. E se você não me conhece, o meu nome é Giovana, eu sou consultora imobiliária no sul da Flórida. Eu ajudo brasileiros a transformarem imóveis em qualidade de vida e investimento inteligente. Já aproveita e se inscreve aqui no meu canal, seja lá onde for que eu não sei, onde está o botão, para mais conteúdos assim como esse. E bom, vamos lá. Você decidiu ou está pensando na possibilidade de comprar um imóvel nos Estados Unidos. E agora, o que você faz? A primeira coisa, como tudo, você precisa da sua base, né? A documentação. A documentação aqui eu não me refiro a visto e nem a nada desse tipo. Claro, você vai precisar de um passaporte com um visto de turista ou visto que seja, mas para investir nos Estados Unidos você não precisa de um visto de investidor. Imóveis, tá? Investir em imóveis. Só para deixar isso claro. Mas o primeiro passo é abrir a sua entidade nos Estados Unidos. Por exemplo, no Brasil nós temos o CPF e o CNPJ, certo? Mesma coisa nos Estados Unidos, mas um pouquinho mais complicado. Você, como comprador internacional, o que chamamos de foreigner, tem duas opções, o EIN number ou o ITIN number. E o que significa esses documentos? Vamos lá. O ITIN number é um número de identificação emitida pelo IRS. IRS é o Serviço de Receita Federal dos Estados Unidos. E esse número ele está destinado a estrangeiros que tenham obrigações fiscais nos Estados Unidos, como a declaração de renda de aluguel ou a venda de uma propriedade, por exemplo. É como se fosse comparável ao CPF no Brasil. O ITIN, para que ele serve? Né? Ele facilita a sua declaração de imposto sobre qualquer renda que você obteve nos Estados Unidos. Com o ITIN é possível você abrir uma conta bancária nos Estados Unidos, que vai ser necessário para gerenciar, né, suas finanças e suas despesas. E esse número ele também te ajuda a criar um histórico fiscal, o que pode ser muito vantajoso, né, caso você deseje financiar novos investimentos ou expandir suas operações no futuro. Mas para isso a coisa de crédito é um outro vídeo mais detalhado sobre a construção de crédito nos Estados Unidos e como funciona. Então, se você tem interesse sobre esse assunto, já deixe seu comentário aqui, assim eu crio conteúdo sobre isso. Agora tá, a gente tem o ITIN number e tem o EIN number, que é a segunda opção. O EIN number, geralmente ele é utilizado para identificar entidades comerciais. E para que serve, né? É a mesma coisa que o ITIN number, mas aqui você vai estar gerenciando uma companhia. Você vai abrir uma conta bancária no nome da companhia, a propriedade vai estar no nome da companhia, as taxas no nome da companhia, tudo sobre a companhia. Mas aí você me pergunta, qual que é o benefício, né, de abrir uma companhia ao invés de comprar como pessoa física? Muitos investidores, se não todos, eles optam por adquirir um imóvel nos Estados Unidos através de uma LLC, que é para mais proteção, responsabilidade e privacidade. Então, quando uma propriedade ela é detida por uma LLC, que é uma companhia, os dados pessoais do investidor não são divulgados publicamente. Então, aumenta a sua segurança e a sua proteção de informações. Sem falar que, tendo uma LLC, as vantagens de deduções de taxas são muito maiores. Então, por isso, os investidores acabam optando por um EIN number, que te dá direito a ter uma companhia. Segundo passo, abrir a sua conta bancária. Agora que você já tem ou o EIN number ou o ITIN number,
tá na hora de ir ao banco e abrir a sua conta, porque sem esses vocês não conseguem abrir sua conta. As opções são várias. Tem bancos brasileiros, como o Banco do Brasil, Bradesco, que eles fazem operações nos Estados Unidos e podem simplificar o processo com a transferência do financiamento e tudo mais, especialmente se você já é cliente desses bancos no Brasil. Terceiro passo. Tá, mas aí eu invisto numa casa, em um apartamento, ou será que o projeto na planta é melhor, um triplex? E agora? Calma, aqui vem a parte que você precisa de clarificação e por isso seria ideal você conversar com um consultor imobiliário para que juntos vocês possam identificar qual é o melhor tipo de investimento para você. Porque cada pessoa é diferente, cada necessidade é diferente e cada meta também. Em outro vídeo eu falo mais sobre os tipos de investimento detalhadamente, porque são muitos, só para você ter uma ideia rápida. Mas vamos dizer que você decidiu investir em uma casa. Você quer aproveitar, ficar nessa casa com a sua família quando estiver aqui, visitando Miami, visitando a Flórida. E quando você não estiver, você quer alugar, fazer essa propriedade trabalhar para você. E no futuro, quem sabe, até mudar permanente para cá. Então, por isso, uma casa seria perfeito para a sua situação. Maravilha! Aí você pensa, mas como que eu vou pagar? Eu preciso ter 100% do valor à vista, em dinheiro? E a resposta é não. Aqui entra o quarto passo, tá? Existem financiamentos para estrangeiros. Geralmente você precisa de no mínimo 30% a 40% de entrada e financia o resto. Agora, claro que a taxa de financiamento para estrangeiros será sempre um pouco mais alta, mas ainda assim facilita, né? E faz com que esse processo de aquisição seja muito mais fácil. Ah, mas Giovana, como é que eu sei qual é o valor da entrada que eu tenho que dar? Ou qual vai ser a taxa do financiamento? Bom, é aí que nós, consultores imobiliários, conectamos você com o que chamamos de Loan Officer, o especialista em crédito e financiamento. Esse é um processo simples, você conversa com o lender, né? A gente chama ele de lender também, o Loan Officer. E juntos vocês definem uma opção de financiamento para o seu caso. Ele vai te mostrar qual que é o valor de entrada mais adequado, a parcela mensal que cabe no seu bolso e principalmente o valor médio do imóvel para qual você está pré-aprovado. E tem um detalhe, né? Essa carta de pré-qualificação, ela é obrigatória para você ir em busca de casas ou apartamentos ou qualquer coisa que seja. Porque nenhum vendedor vai aceitar uma oferta de compra sem essa carta. Então, por isso, esse é o primeiro passo real para você se tornar dono de um imóvel nos Estados Unidos. É você falar com o Loan Officer. E a não ser que você vai comprar em dinheiro, aí a história é completamente diferente. Nesse caso, você precisa somente comprovar renda suficiente para efetuar o pagamento da casa. Aí já é muito mais fácil. Inclusive, eu tenho um e-book gratuito, bem explicativo, que eu criei sobre o processo de compra aqui nos Estados Unidos. E para acessar, é só clicar no link que eu vou deixar aqui na descrição, tá bom? Agora, o quinto passo. Bom, agora você já tem a sua documentação, a sua conta bancária, a carta de pré-aprovação e sabe o valor médio do imóvel que você pode comprar. Agora vem a minha parte preferida, a busca. É nesse momento que o seu consultor imobiliário, ele senta com você para entender tudo o que você realmente procura, o seu estilo de vida, seus planos, as suas metas, as suas prioridades e a partir daí identificamos as melhores localizações, tanto para morar quanto para investir. Então começa a parte mais emocionante. Visitar as propriedades, ver na prática qual delas podem ser o próximo lar ou o seu próximo investimento aqui nos Estados Unidos. E essa é a minha parte preferida, com certeza. Ai, mas eu preciso mesmo trabalhar com corretor, Giovana. Eu quero economizar o máximo possível. E eu sei isso muito bem. E honestamente não, você não precisa trabalhar com um corretor. Mas pensa comigo, né? Você está em outro país, investindo em um mercado novo, em uma das maiores transações da sua vida, sem conhecer as leis, sem conhecer as regras e os riscos. E você vai querer economizar justo aqui? Sabe aquele ditado barato sai caro? Pois é, esse é o caso que pode sair muito caro. Então, um consultor imobiliário, ele não está aqui apenas para te mostrar o quarto e o banheiro. Muito pelo contrário, a gente representa exclusivamente você com um contrato defendendo os seus melhores interesses, entendeu? Então, é o nosso papel é negociar o melhor preço, proteger você contra qualquer problema durante o contrato e, principalmente,
trazer clareza e segurança em um dos momentos mais importantes da sua vida. É como se a gente fosse um advogado para a compra dessa casa, literalmente. E isso aqui é algo que você vai gostar de ouvir. Você, como comprador, raramente terá que pagar a comissão do consultor imobiliário. A comissão quase sempre ela é oferecida pelo vendedor da casa, para quem trazer o comprador. Então, quase sempre a comissão será paga pelo vendedor. Mas e se não for? Bom, aí o corretor ele vai te avisar antes de mostrar e antes de visitar essa certa casa. Olha, essa casa aqui a comissão não está inclusa. Se você quiser, se você gostar, né, que eu te represente, será adicionado X% no valor da transação. Tudo bem? Tudo bem. E assim vamos. Sexto passo, mandar uma oferta. Uhul! Você chegou até aqui, você encontrou a casa dos seus sonhos ou o investimento perfeito para o seu bolso. Agora vem a parte mais emocionante, que é mandar uma oferta. A oferta nada mais é do que a proposta formal de compra. Tecnicamente é o contrato de compra e venda, mas enquanto ele não é assinado pelo vendedor, continua sendo apenas uma oferta. A partir do momento em que as duas partes assinam, aí sim ela se transforma oficialmente no contrato. Agora, o que tem nessa oferta, nesse contrato? Bem, vamos lá, bem resumidamente. Você e o seu consultor imobiliário juntos vão escrever a oferta. E essa oferta ela contém o valor do depósito inicial, que é chamado de escrow. Ele é dividido em 2 depósitos. Geralmente o primeiro é feito 3 dias após entrar em um contrato e o segundo no 10º dia, mas isso pode variar. E geralmente é 5% do valor da compra, mas isso também pode variar. O que mais vamos precisar? A forma de pagamento, se é dinheiro, se é financiamento e a porcentagem do financiamento. Quantos dias você quer para o seu período de inspeção? Aqui nos Estados Unidos, assim que você entra em um contrato, você tem um período de inspeção, que a duração ela vai depender da negociação, mas geralmente é entre 5 ou 15 dias, tá? E nesses dias você contrata uma companhia, essa companhia ela vai até a propriedade e inspeciona tudo, para você ter certeza que você está comprando. E se tiver algum tipo de defeito no telhado, ou se tem umidade ou coisas do tipo, você vai ficar sabendo. Então, durante esse período de inspeção, você está protegido e pode cancelar o contrato por qualquer motivo. Assim que passa o período de inspeção, geralmente você precisa mandar a segunda parte do depósito. E aqui que a transação está o que chamamos de hard, ou seja, ela está sólida. E seguimos os termos do contrato. Outra coisa que você também coloca nessa oferta é a data de fechamento da venda. Se for dinheiro à vista, você pode fechar em 10 dias, por exemplo, é muito mais rápido. Agora, se for um financiamento, geralmente são no mínimo 45 dias. Esses são os termos principais mais negociados na fase da oferta. Sétimo passo, em contrato. A sua oferta foi aceita, agora você está em contrato. Como eu disse anteriormente, você tem um período de inspeção, que é como se fosse uma proteção para você caso você mude de ideia ou caso descubra algo pertinente sobre a propriedade que faça você mudar de ideia. Essa é a primeira fase do contrato. Paralelamente, o banco ou o lender, eles começam toda a análise do financiamento. E, ao mesmo tempo, a Title Company inicia o processo de transferência do título. O papel da Title Company ele é fundamental na transação. Eles fazem uma pesquisa completa para garantir que você vai receber um imóvel com um título limpo, sem multa, sem dívida ou violações. Aí o banco ele agenda e realiza o appraisal, que é a avaliação do imóvel para ter certeza que o imóvel que eles estão emprestando dinheiro para você comprar é um bom investimento, entendeu? O seguro residencial precisa ser adquirido. Isso é algo obrigatório aqui na Flórida. Assim que você entra em um contrato de compra, você precisa providenciar o seu seguro, que é anual, inclusive. Bom, cerca de 30 dias depois da assinatura do contrato, acaba o seu prazo para garantir a aprovação do financiamento. Isso significa que até essa data, ou você já conseguiu a aprovação final do banco, ou você vai precisar de uma extensão. Por isso é fundamental que durante esse período você envie toda a documentação para o lender o mais rápido possível.
Alguns dias antes do fechamento da venda, nós fazemos o que chamamos de Final Walkthrough, que é uma visita na casa para ter certeza que tudo está exatamente como deve estar antes de fechar a venda. E chegamos na reta final, onde você assina todos os documentos de financiamento e envia os fundos de fechamento. Parabéns! Essa casa é sua! E todo o processo pode ser feito à distância, tudo pela internet. Inclusive, já vendi para clientes em Londres, que eles só viram a casa pessoalmente depois da transação ter sido finalizada. Acredite ou não. Então é isso, o processo de compra de imóveis nos Estados Unidos, de uma forma bem simplificada. E se você quer mais detalhe ou se quer ter tudo isso por escrito, é só clicar no link que eu deixei na descrição e baixar o seu e-book gratuito que eu criei. E não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no meu canal. Tchau e até a próxima!